Bom, vamos falar primeiro um pouco sobre o histórico da cana-de-açúcar no Brasil, né? Em 1493, Cristóvão Colombo ele trouxe mudas de cana da Ilha da Madeira e plantou na região da República Dominicana. Porém, não houve nenhum desenvolvimento significativo da cultura, porque logo a seguir os espanhóis descobriram ouro e prata das civilizações Azteca e Inca, então foi abandonada. Em 1530, após a instalação das capitanias hereditárias, a cana-de-açúcar foi então introduzida de fato em terras brasileiras por intermédio de Martim Afonso de Souza. Já em 1532, a cana-de-açúcar foi plantada e a partir daí então o primeiro engenho, denominado São Jorge dos Erasmos, ele foi fundado para poder produzir açúcar para a Europa. E o solo fértil e o clima quente e úmido, principalmente do Nordeste brasileiro, eles permitiram, o rápido desenvolvimento dessa cultura. Em 1538, quando se observou que a borra separada do processo de concentração da garapa, que era chamada de cachaça, quando ela era colocada em um recipiente e deixada de um dia para o outro, acontecia uma fermentação espontaneamente e com isso produzia um líquido com cheiro e sabor diferente. E este líquido, quando ele era submetido à destilação, em pequenos alambiques de barro, resultava de um líquido transparente, brilhante e ardente se ingerido. E ele recebeu vários nomes, entre eles aguardente, por ser transparente igual a água, mas tem um gosto mais ardente, cachaça, em semelhança ao nome cachaça, que era a concentração da garapa, e pinga, porque durante o processo de destilação, ele acontecia com o líquido pingando, né? Em 1888, com a decadência dos barões de café e após a libertação dos escravos, a cachaça passou por um período de maior decadência, porque isso ampliou o preconceito, porque ela era um produto de baixo valor, então por causa disso era destinada a pessoas mais pobres e para os escravos. Ela servia de consolação para esses escravos que não tinham mais abrigo. A bebida, ela servia para amenizar o sofrimento que eles tinham. Em 1922, em contraposição a essa mentalidade preconceituosa e discriminatória que existe ainda, alguns eventos como a Semana de Arte Moderna, os artistas, que participavam dessa semana, eles adotaram a cachaça como uma bebida genuinamente brasileira e deram a identidade de patrimônio cultural nacional, e desse jeito ela foi escolhida como a bebida símbolo do evento. Por fim, em 1996, o presidente Fernando Henrique Cardoso ele regularizou a cachaça como um produto tipicamente brasileiro e estabeleceu critérios de fabricação e comercialização. Sobre a caracterização da aguardente de cana e seus padrões de identidade e qualidade, esses padrões eles devem atender às disposições legais contidas nessas instruções normativas que está aí presente no slide e que foram estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E tem as seguintes definições, Aguardente de cana, cachaça e o destilado alcoólico simples de cana-de-açúcar. A aguardente de cana, ela então é uma bebida com a graduação alcoólica de 38 a 54% e ela vai ser obtida do destilado alcoólico simples de cana-de-açúcar, ou então pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar, e podendo ser adicionada de açúcares em até 6 gramas por litro, porque eles são expressos em sacarose. E ela possui essas variações, que é aguardente de cana adoçada, aguardente de cana envelhecida, aguardente de cana premium, aguardente de cana extra premium. Já a cachaça ela vai ser a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38 a 48%, e ela é obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana, com características sensoriais peculiares, e pode também ser adicionada de açúcares em até 6 gramas por litro. Ela tem as mesmas variações da aguardente. E, por fim, o destilado alcoólico simples de cana-de-açúcar, ele é destinado à produção da aguardente de cana, como eu disse anteriormente. Esse produto, então, ele vai ser obtido pelo processo de destilação simples ou por destilo-retificação parcial. E ela vai ser seletiva do mosto fermentado do caldo de cana. E a graduação alcoólica vai ser superior a 54% e inferior a 70%. Sobre a composição química e os requisitos de qualidade, a gente vai encontrar primeiro o coeficiente de congêneres. Esses congêneres são os compostos voláteis não álcool. E a soma deles, que são esses presentes aí na tabela, não deve ser inferior a 200 mg e nem superior a 650 mg por 100 ml de álcool anidro.
E esses componentes, né, eles devem seguir os seguintes limites que estão presentes na tabela de acordo com o regulamento técnico. Além disso, esse regulamento técnico, ele determina também limites para os contaminantes orgânicos e inorgânicos, sendo os orgânicos o álcool metílico, carbamato de etila, acroleína, álcool sec butílico, álcool N-butílico, e os inorgânicos o cobre, chumbo e arsênio. Sistema de produção agrícola da cana-de-açúcar. A agroindústria canavieira no Brasil, nas últimas décadas, é um dos setores produtivos que mais tem utilizado inovações tecnológicas, com o objetivo de aumentar a produção qualitativa e quantitativamente, minimizar os custos e maximizar os resultados. A produtividade agrícola é avaliada em termos de toneladas de colmos por hectare, sendo que, recentemente, passou a se considerar também o volume da cachaça produzida por tonelada de colmos e por hectare. O resultado final de um canavial destinado à produção de matéria-prima para a agroindústria é condicionado por diversos fatores interrelacionados, dos quais podem se destacar o potencial genético da planta e a sua adaptabilidade ao ambiente, as condições físicas, químicas e biológicas do solo, as condições climáticas do local, o sistema de produção empregado, o sistema de colheita, carregamento e transporte e a qualidade da matéria-prima. O ciclo da cultura da cana-de-açúcar prolonga-se em média por 5 ou 6 cortes, após o qual é feita a reforma do canavial ou replantio da cana. O fator condicionante que estabelece a reforma de um canavial é a sua produtividade, que normalmente se reduz ao longo do tempo. Portanto, quantos mais cortes com boa produtividade o produtor conseguir fazer, menor será o custo da produção. A combinação entre clima, solo, variedade e o sistema de manejo vão determinar a produtividade e a longevidade do canavial. Desta forma, as melhores condições são obtidas empregando-se variedade adequada ao ambiente com apropriado sistema de cultivo. A produção da cachaça é função da qualidade da cana processada e do seu teor de açúcar, por ocasião da colheita. Assim, é essencial que a colheita se processe quando os colmos estejam com maior acúmulo de açúcar, ou seja, estejam bem maduros. Além das características varietal, outros fatores interferem no processo da maturação da cana-de-açúcar, como o tipo de solo, a adubação, a época do plantio, da colheita, a irrigação e a adubação. Na moagem, é necessário considerar a cana em 5 matérias-primas. Diante disso, é necessário que a matéria-prima esteja limpa e com menor teor de impureza, sendo ela de origem vegetal ou mineral. A cana ela tem a parte dura, que corresponde a 25% do peso da cana, sendo composta pelos nós e pela casca, sendo que elas vão atribuir 15% do caldo. Já a parte mole, considera que ela é composta pela medula dessa cana e corresponde a 75% do peso, sendo que a mesma gera em torno de 85% do caldo. A moenda faz um processo físico e é realizada através de uma pressão mecânica que é feita pelos rolos sobre a cana, que é desfibrilada e posteriormente faz com que o caldo seja liberado. É possível observar na imagem a inserção dessa cana pelos rolos, que é também conhecido como rola-cana, que faz a primeira prensagem liberando o caldo e a bagaceira. Quando se considera o número de términos de uma moenda, ele pode estar variando de 1 a 5, e não é possível saber se esse número de términos ele vai favorecer o rendimento do caldo. Então, assim, quanto maior o número de términos, maior a extração. Existe também moedas que são otimizadas e vão fazer com que possuam rolos que vão comprimir e pressionar essa cana e também terá uma alimentação regulada, favorecendo diretamente o seu rendimento. Quando se trata do preparo da cana, são considerados diminuir a resistência dos colmos e principalmente das partes duras. Também deve-se considerar que os colmos são desintegrantes para romper os feixes fibrovasculares, que são células de armazenamento onde tem uma boa concentração desse caldo.
Outro fator importante é a capacidade dessa moeda e das distrações, pois quando há um bom preparo, existe uma maior extração do caldo, assim tendo um bom rendimento durante o processo. No processo de embebição, é considerado que a cana já está tratada e o caldo e o bagaço já foram separados, mas ainda há necessidade de fazer mais uma extração desse bagaço. Esse bagaço ele é passado diversas vezes pelo rolo e logo após é feita uma lavagem dele em um processo com água ou com caldo mais diluído, com a finalidade de diluir ainda mais esse caldo remanescente que está presente no bagaço. No tratamento do caldo, é necessário levar em consideração a sua composição, sendo que o caldo da cana ele é composto por sólidos solúveis, sólidos insolúveis e a água. Os sólidos solúveis eles são os compostos de açúcares e não açúcares. Esses açúcares correspondem à matéria-prima básica do mosto, que pode ser transformada pelas leveduras em etanol. Os não açúcares eles podem ser subdivididos em substâncias orgânicas e inorgânicas, sendo as orgânicas ceras, gomas, proteínas e aminoácidos, e as inorgânicas como sais, como óxido de potássio e óxido de cálcio. E os sólidos insolúveis, eles são geralmente compostos pelo bagacílio, que é rico em proteína, e também tem a terra e a areia, que podem se acumular no fundo das domas e resulta na formação de um lodo que pode acarretar num crescimento de micro-organismos. A asepsia dos equipamentos de controles, ela é importantíssima durante a moagem. Ela deve ser regulada de forma bastante rigorosa, empregando-se água de boa qualidade, escovas e vapor. Sem esse manejo adequado dos equipamentos, existe uma forte formação de focos de contaminação e isso poderá contaminar a bebida. Pode ocorrer também a perda de açúcar e um rendimento baixo do processo de moagem. Então, durante a moagem, sugere-se interromper a cada 12 horas para a asepsia dos equipamentos. A asepsia é feita por uma solução de biocidas, que poderá ser aplicado nas moendas, nas bicas e caixas de recepção, coadores e tubulações. A definição de mosto é todo líquido açucarado apto a sofrer fermentação. O mosto é derivado do caldo extraído da cana pura, e esse caldo extraído sem embebição apresenta elevados teores de açúcar, sendo impróprio para receber o inóculo. Por isso, ele deve sofrer algumas alterações, como diluições e possíveis correções, para que seja pronto para o avanço das etapas de produção. O preparo e a correção do mosto compreendem as operações tecnológicas que visam adequar a matéria-prima de acordo com as exigências da levedura alcoólica. Este mosto deve apresentar concentrações de açúcar compatíveis com as linhagens das leveduras e com os processos de fermentação, não sendo nem muito diluído, pois podem resultar em teores alcoólicos menores do que o planejado, além de outros problemas, e nem muito concentrado, pois podem gerar problemas relacionados com a fermentação incompleta, fermentações demoradas e que provocam incrustações nos aparelhos. Para medir a concentração compatível, deve-se utilizar a escala de grau Brix, que nada mais é do que a correlação entre os sólidos totais solúveis de um determinado volume de amostra. Havendo a necessidade de diluir o caldo para que o mosto passe a ter determinada concentração de açúcares, o cálculo da quantidade diluente a ser adicionada ao caldo é pelo diagrama de Cobenzi ou a regra das misturas. O azão é o peso do caldo em quilos, e o Bzão é o peso do diluente em quilos, e o M é o Brix desejado. Sabendo isso, é possível calcular o Brix do caldo e do diluente. Para as correções, temos que nos atentar a alguns parâmetros essenciais para uma produção adequada. Primeiramente, o pH, que deve estar entre 5 e 6, que é o pH ótimo para que ocorra fermentação, pois esse pH ácido é um pH em que as leveduras crescem melhor. Para se obter esses valores, pode-se adicionar ácido sulfúrico a 10% até o limite de 250 ml por 100 litros de caldo. Deve-se ter cuidado nesta operação, pois a adição deve ser lenta e homogênea. Outro fator importante é a temperatura, que deve estar entre 26 e 32 graus, que essa é a temperatura ótima em que a levedura trabalha. O teor de nutrientes, como potássio, fósforo e nitrogênio, está geralmente presente nesses caldos. Porém, caso ocorra a ausência dos mesmos, pode-se realizar a suplementação, adicionando 0,1 grama por litro de mosto de superfosfato e sulfato de amônio.
Os teores de sais minerais devem ser analisados e corrigidos, pois podem favorecer as reações enzimáticas da fermentação. Sais como magnésio, manganês e cobalto são de extrema importância. Bem, agora falaremos a respeito do fermento. O estudo e análise deste fermento, utilizado para a fabricação da cachaça, pode definir a qualidade do produto final e, por isso, deve-se atentar à qualidade do processo do fermento. Bem, o fermento basicamente é composto por leveduras, que são fungos pertencentes à classe dos ascomicetos, sendo a espécie mais importante o Saccharomyces cerevisiae. Entre as características pretendidas, o fermento escolhido deverá apresentar alta velocidade de fermentação para não ter uma fermentação demorada, tolerância ao álcool para que a presença do álcool não cause a morte do fungo, resistência à acidez e à temperatura elevada, pois o meio estará ácido pela presença do álcool e pelo ajuste de pH, e a temperatura também pode se elevar para atingir uma temperatura ótima, além de outros processos que envolvem temperaturas mais elevadas. A estabilidade genética também é necessária, pois esse micro-organismo não pode sofrer muitas mutações, além de maior rendimento do processo, para termos um processo constante e reprodutível. Bem, definindo-se fermento, ele é uma suspensão de células de leveduras concentradas, geralmente de 2 a 5, 10 a 6 células por ml, que garante uma fermentação ótima de um volume determinado de mosto. E assim, temos algumas definições de fermento. Por exemplo, fermento natural ou selvagem, os prensados, mistos, secos ou granulados e os selecionados. Para se ter um fermento bom para uso, deve-se realizar primeiramente um tratamento que busca eliminar os contaminantes e revigorar as células de leveduras, desintoxicando-as dos etanóis, dos ácidos e dos metabólitos que normalmente são formados. Esse tratamento pode ser feito por meio da lavagem do fermento com água potável, isenta de cloro, ácido e aeração, que determina-se a primeira etapa. Após 2 horas de repouso, mais ou menos, despreza-se a fração sobrenadante e avalia-se a viabilidade das células, que seria a segunda etapa. Posteriormente, armazenando em local adequado para reiniciar a adição em mosto para um novo ciclo fermentativo. Assim, após todo o processo de plantio, colheita, moagem da cana-de-açúcar, vamos para a fermentação. A fermentação é um fenômeno causado por micro-organismos, bactérias, fungos ou leveduras que transformam um substrato açucarado em CO2 e etanol. No caso da cachaça, utiliza-se muito a levedura Saccharomyces cerevisiae. Na fermentação alcoólica, ocorre a transformação no metabolismo aeróbico, a respiração, então transforma o açúcar em água, CO2 e multiplicação das células da levedura. Já no metabolismo anaeróbico, quando ocorre a fermentação, a transformação do substrato açucarado ocorre em CO2, etanol e ácidos orgânicos e glicerol. A fermentação possui 3 fases principais: a pré-fermentação ou preliminar, a fermentação principal ou tumultuosa e a pós-fermentação ou complementar. Na pré-fermentação, o consumo de açúcar eleva a multiplicação das leveduras, das células de levedura, e não produz álcool nem CO2 e eleva pouco a temperatura. É a etapa curta do processo que demonstra a adaptação das leveduras ao meio. Já a fermentação principal ou tumultuosa é quando ocorre a intensa produção de etanol, de CO2, um aumento elevado da temperatura e um aumento do teor de ácidos. Ocorre também a formação de espumas e diminui significativamente a densidade do mosto. E, em seguida, é a pós-fermentação, que é a conclusão da fermentação, em que vai transformar no vinho limpo de espumas e tranquilo, com uma menor produção de etanol, CO2 e da temperatura também. Durante o processo de fermentação, é necessário fazer uma condução da fermentação,
de acordo com os sistemas que na indústria da aguardente são os sistemas intermitentes que são mais usados. Dentre eles, podemos citar processos de corte, processo de decantação, processo de Méry-Bourneau e processo de Méry-Bourneau-Almeida. O processo de corte é o mais utilizado, principalmente no início da safra, para multiplicar o fermento, a levedura. Ele é preparado da seguinte maneira: prepara-se o nóculo, 20% da dorna, e alimenta a dorna com o mosto em filete contínuo até encher. Quando o Brix, que é o teor de sólidos solúveis, ou seja, açúcares e sais, chegam à metade do valor do mosto de alimentação, pode-se dividir esse volume em dois. Metade vai para uma outra dorna, metade fica nessa dorna inicial. A dorna que cedeu esse pé de fermento, ou seja, a primeira dorna inicial com o mosto de alimentação, ela é preenchida com o mosto. E o que recebeu o pé de fermento também. Após completar o volume, fermentar até o final, ou seja, quando virar o vinho, e em seguida encaminhar para a destilação. O processo de decantação propõe a reutilização do fermento, que é separado de uma fermentação anterior por decantação das células que se depositaram no fundo da dorna, como mostra a imagem à direita. É um processo simples de fácil execução, com instalações simples, mas é necessário ter alguns cuidados para obter bons resultados. Entre eles, a linhagem de levedura deve ser adequada, o volume de leveduras em relação ao volume útil da dorna tem que ser adequado e preparar também adequadamente, de acordo com as boas práticas de fabricação, a levedura inicial, além de controlar a temperatura do mosto em fermentação. Em intervalos estipulados, reativar e revigorar o fermento através da diminuição do pH, que também diminui a concentração de bactérias que podem contaminar a fermentação. Entretanto, deve-se lembrar que, antes de adicionar o novo mosto, é necessário adicionar farelos de fubá ou o próprio fubá, que acelera a decantação das células da levedura e libera alguns componentes favoráveis no meio. O processo de Méry-Bourneau, utilizado em empresas de médio e grande porte, reaproveita as células de levedura de uma fermentação através da centrifugação do vinho, onde são obtidas as células que são tratadas com ácido, mantendo um pH de 2,5 a 3 por 3 horas. Utiliza-se dornas pequenas, chamadas de cubas de tratamento, que também recebem nutrientes, água e agitação. Esse processo tem um maior rendimento de etanol, porque possibilita fermentações mais rápidas. Esse processo também possibilita a obtenção de inóculo bastante uniforme, que em grande quantidade vai transformar mais açúcares em etanol, demonstrando a grande utilidade desse método. O controle de todo o processo fermentativo é baseado em parâmetros e em maneiras de controlar todo esse processo. O tempo ideal de fermentação é de 12 a 24 horas, depende dos micro-organismos e da concentração de açúcares do mosto e o sistema de condução do processo que é escolhido. E assim, é possível observar durante todo o processo o predomínio de leveduras no meio, quando se tem aromas, um cheiro agradável de toda a fermentação, com uma espuma leve e bolhas pequenas, regulares, que rompem fácil. Durante todo o processo da fabricação da cachaça, é possível identificar quando ocorrer qualquer tipo de contaminação. De acordo com cada micro-organismo indesejado, a reação é possível de observar através de alguns fatores importantes. Através de características físico-químicas
do processo, é possível observar qual tipo de micro-organismo possivelmente contaminou o processo. Quando é uma fermentação acética que ocorre no processo, é provável de ser uma contaminação por Acetobacter. E é possível sentir o cheiro, o odor de vinagre, característico da ação dessa bactéria, e também presença de drosófilas, chamadas de moscas do vinagre. Quando ocorre uma contaminação por lactobacilos, ocorre então uma fermentação lática e é caracterizado por uma diminuição de CO2 que é liberada, além de um aumento da acidez do mosto e formação de espuma, uma espuma bolhosa que pode ser inclusive no interior da dorna. Quando a contaminação se dá através do Clostridium, ocorre uma fermentação butírica. E a característica principal para diagnosticar esse problema é um odor forte de ranço e também um aumento da acidez do mosto. Assim, quando se utiliza um caldo de cana queimado ou que está armazenado há tempos, é possível ocorrer a contaminação por Leuconostoc mesenteroides e também por bacilos Aerobacter e também Streptomyces. Quando se tem a contaminação por Leuconostoc, ocorre uma formação de aglomerados gelatinosos, chamado de canjica, que também aumenta a viscosidade. Quando ocorre a contaminação por bacilos Aerobacter e Streptomyces, também aumenta a viscosidade do mosto e dificulta a liberação de CO2, formando grandes bolhas no interior da dorna, que pode levar a transbordar a mesma. Assim, existem parâmetros nesse processo fermentativo que ajudam no controle e no rendimento do mesmo. Dentre eles são a concentração de açúcares, que mede o Brix do mosto durante toda a fermentação em intervalos regulares, e esses valores devem indicar uma queda contínua, porque assim demonstra que a levedura está transformando o açúcar em álcool. Um segundo parâmetro são os açúcares residuais, que tem que ser menor que 0,5%, demonstrando que o açúcar foi todo transformado pela levedura. Um outro parâmetro é a temperatura do mosto em fermentação, que é de 26 graus a 32 graus Celsius, nas condições e situações ideais. Entretanto, durante todo o processo principal pode ocorrer a chegar a 35 ou 36 graus Celsius. Um outro parâmetro é o tempo de fermentação, que é de 12 a 24 horas. Quando passa muito tempo disso, indica irregularidades. O cheiro também é um ponto muito importante, que deve ser agradável, frutado, penetrante, de acordo com a matéria-prima e o mosto utilizado. Se algum cheiro desagradável exalar desta mistura, deste mosto, algum problema ocorreu e é necessário investigar. Quanto ao aspecto da espuma, ela tem que ser leve, com bolhas pequenas que estouram fácil. Caso contrário, como dito anteriormente, algum micro-organismo está contaminando. A acidez e o pH também é de extrema importância. Durante o estágio adequado de maturação, o pH é de 5 a 5,5. O pH ideal para fermentação das leveduras é por volta de 4,5. E os ácidos no meio, que modificam muito o pH e a acidez, não podem passar de 2,5 a 3 gramas de ácido sulfúrico por litro de mosto. O último parâmetro e o mais importante é o rendimento, que é o fator mais importante para o controle, porque ele reflete todo o processo realizado até então. O cálculo do rendimento pode ser expresso por unidade de área de plantio, peso de matéria-prima processada, volume do mosto utilizado ou peso de açúcar processado. A equação de Gay-Lussac
nos mostra que 80 gramas de glicose leva a 92 gramas de etanol mais gás carbônico. Assim, 100 gramas de glicose leva a 51 gramas ou 64 mililitros de etanol, com uma densidade de aproximadamente de 0,8. Muito utilizado para esses problemas é o própolis, que é um antimicrobiano natural, e o mercado hoje demonstra que quanto menos antimicrobianos utilizados, melhor o consumo, melhor para o consumidor. A destilação de bebidas alcoólicas consiste em aquecer o vinho da cana até sua fervura, gerando vapores que, ao serem condensados, constituirão num destilado com um teor alcoólico de 5 a 6 vezes mais alto do que o líquido inicial. Então, para a produção de cachaça, podemos usar diferentes tipos de equipamento. Na produção, deve-se considerar ainda a formação de componentes em virtude da reação que ocorre dentro de alambiques de cobre, que funcionam como os verdadeiros reatores. A destilação intermitente ela pode ser utilizada em alambiques simples. Essa destilação ela é utilizada na maioria das destilarias de pequena a média capacidade. E esses aparelhos eles são conhecidos como cebolão ou alegria. Mais recentemente, os alambiques eles puderam ser equipados com dispositivo deflagmador, aquecidos a fogo direto ou a vapor. E embora esse aparelho ele possa ser bastante simples, o seu desenho merece uma atenção especial, uma vez que a retrogradação dos vapores é fundamental para a qualidade do destilado. Então, um traçado inadequado poderá impedir a ocorrência da retrogradação ou torná-la excessiva, resultando em prejuízos para a bebida ou para o processo de produção. O funcionamento do alambique simples, ele inicia com o carregamento do vinho na caldeira de destilação, tomando cuidado de fechar a canalização de retirada da vinhaça e abrir a válvula igualadora das pressões, até que o vinho alcance o nível de trabalho. A seguir, fecha-se a válvula igualadora de pressões, iniciando o aquecimento da caldeira de destilação gradualmente para evitar que o aparelho, entre aspas, vomite. Além disso, o aumento gradativo da temperatura possibilita a produção de vapores que, alcançando o capitel, condensa-se parcialmente, retornando à caldeira. Os vapores eles são condensados, alcançam a longa e, encontrando uma superfície mais fria, condensam-se parcialmente, atingindo nesse estado a superfície do refrigerante, onde se completa a sua condensação. No início, o destilado ele apresenta uma elevada graduação alcoólica, de 65% a 70% volume por volume. Porém, à medida que o líquido gerador esgota-se em álcool, o destilado torna-se mais pobre. Então, assim, recomenda a separação de 5 a 10% do volume teórico total da aguardente a ser obtido pela destilação inicial, conhecida como fração de cabeça ou destilado de cabeça, que é rica em ésteres, aldeídos, acetaldeídos, metanol, acetato de etila, e assim, a seguir ele separa-se a fração rica em etanol. Por último, é retirada a água fraca, a fração da calda ou destilado de calda, correspondente a 10% do volume total do destilado, que é constituída por produtos mais pesados, menos voláteis que o etanol, com maior afinidade pela água. No alambique de 3 corpos, esse processo, a operação de destilação, ela deve ser muito bem conduzida para garantir que os teores dos produtos secundários no destilado eles se mantenham dentro dos padrões de qualidade estabelecidos ou desejados. Então, o seu funcionamento, ele inicia-se pelo processo de alimentação de 3 caldeiras, que têm a mesma capacidade, conforme a figura acima, como a gente pode observar. A seguir, com as válvulas de segurança, igualadoras de pressão e esgotamento de vinhaças fechadas, abre-se então a alimentação de vapor, aquecendo-se o vinho da caldeira de esgotamento. Então, à medida que o vinho é aquecido,
e alcançando assim a temperatura de ebulição dos compostos mais voláteis, inicia-se a emissão dos vapores que alcançam o capitel e a alonga, e acabam borbulhando no vinho da caldeira de destilação, aquecendo. À medida que o teor alcoólico se eleva, a temperatura de ebulição do vinho diminui, possibilitando assim a formação de vapores gerados a partir do vinho enriquecido. Este evaporando, ele atinge o capitel e a alonga, e através da tubulação que se localiza no aquecedor do vinho, ele possibilita a condensação dos vapores, originando o destilado, o flegma ou a cachaça. Já as colunas de destilação, elas são constituídas por uma série de caldeiras de destilação superpostas, as quais recebem a denominação especial de pratos ou de bandejas. Então, cada bandeja ela constitui uma unidade de destilação. E essas colunas elas são utilizadas para a produção de cachaça quando elas estão a baixo grau. Que também são chamadas de esgotamento e produzem flegmas de teor alcoólico variando de 35 a 65 de teor alcoólico. As colunas de alto grau, elas são as que produzem flegmas com teores alcoólicos variando de 90 a 96, mais adequadamente para as outras indústrias. Então, essas colunas elas são dotadas de diversos acessórios que permitem o controle do processo, assim como o rendimento. Entre eles, a gente pode destacar a caixa de vinho, os aquecedores de colunas, o regulador de vapor, o aquecedor de vinho, o condensador, a resfriadeira, as provetas, entre outros. As colunas de destilação, elas têm o seu funcionamento iniciando pelo meio de alimentação das caixas de vinho e de água, que deverão apresentar níveis normais de trabalho. A seguir, carrega-se a coluna com o vinho da caixa de vinho, localizada na parte superior do prédio. Com os registros de comando aberto, o vinho passa inicialmente pelo esquenta-vinho ou aquecedor de vinho, onde ele trocará calor com os vapores alcoólicos que saem do topo da coluna, entrando na parte superior da coluna de destilação, que é a bandeja 14. Através dos sifões, desce de bandeja em bandeja, alcançando a caldeira de aquecimento localizada na base da coluna, atingindo assim o nível de trabalho. Em seguida, abre-se o registro de vapor, iniciando o aquecimento do vinho que está na caldeira. Logo após, observa-se a formação de vapores rapidamente que alcançam as chaminés das bandejas imediatamente superior. E, passando pelas fenestras, acumulam-se nas calotas, onde encontram a resistência oferecida pela junta hidráulica, que é formada pelo nível do líquido e a calota. Com o acúmulo dos vapores alcoólicos, ocorre um aumento da tensão ou força expansiva desses vapores, vencendo a resistência imposta pela junta hidráulica e borbulhando o vinho da bandeja superior. O controle da destilação, ele ocorre que durante a destilação ele deve se controlar diversos parâmetros, tais como o tempo de destilação, o volume do destilado obtido e o grau alcoólico das frações cabeça, coração e cauda. Então, para a obtenção do grau real, ele deve-se efetuar uma correção da temperatura do destilado no momento da leitura. Considerando-se as frações alcoólicas, pode-se ainda priorizar as análises sensoriais para que, no meio dos resultados obtidos, possa avaliar a eficiência dos equipamentos e do processo produtivo. Então, uma destilação pode ser considerada boa quando o destilado do coração, correspondente a pelo menos 85% do volume total, atinge um grau alcoólico de 50%. Então, os controles do processo de destilação, eles deverão estar fundamentados na interpretação dos resultados analíticos. Então, recomenda-se que o produtor anote e interprete todos os resultados diariamente para que possa tomar as decisões em tempo hábil, aproveitando assim os recursos disponíveis por meio de uma condução técnica do processo produtivo. Além do controle da destilação, a gente deve ficar atento também ao controle do carbamato de etilo.
O que é o carbamato de etila? É um éster etílico do ácido carbâmico, que é também conhecido como uretano, que pode ser encontrado em alimentos fermentados, como pão, iogurte, bebidas fermentadas e alcoólicas, como a cerveja e o vinho. Então, estudos vêm sendo realizados para avaliar a toxicidade em animais e, através desses estudos, eles evidenciaram a sua potencialidade em provocar tumores cancerígenos nos pulmões, fígado, boca e laringe. A formação do carbamato de etila, ela ocorre durante a fermentação do mosto pela reação do álcool etílico com os compostos nitrogenados ou ainda durante o processo de destilação. Então, a gente deve destacar que os compostos nitrogenados percussores do carbamato eles estão presentes no próprio caldo da cana, na forma de aminoácidos e proteínas. Então, pode-se adicionar elementos durante o processo fermentativo com o objetivo de proporcionar condições nutricionais ideais para o desenvolvimento metabólico da levedura. Então, nesse sentido, a gente pode destacar o uso da ureia e de sulfato de amônio. Então, existem alguns processos que são realizados para o controle dessa substância tóxica, como adoção de boas práticas de fabricação, como tratamento físico-químico do caldo, a redestilação da aguardente ou a utilização de gomo retificador, são formas de reduzir significativamente a presença desse contaminante na bebida. Assim também, pelo aquecimento do caldo, elimina-se o ácido cianídrico, que é muito volátil, reduzindo assim o teor de carbamato de etila no caldo tratado, no mosto e no vinho, resultando assim da sua fermentação. Por fim, temos 4 operações finais da produção: o envelhecimento, a filtração, o engarrafamento e a padronização. O envelhecimento, ele é o conjunto de reações químicas que vão acontecer ao longo do tempo e eles são o resultado, eles se resultam, com a alteração de cor e a melhoria do aroma e sabor. Esse armazenamento ele deve ser feito somente em recipientes de madeira e isso é independente do seu tipo. A filtração, ela vai consistir na passagem do destilado após a sua destilação por filtros ou membranas com o objetivo de eliminar possíveis impurezas, dando ao destilado maior limpidez, transparência e brilho, ou então corrigir possíveis defeitos, como elevados teor de cobre. Já o engarrafamento, ele vai consistir no acondicionamento da aguardente em embalagens de volumes variáveis de 600 a 1000 ml, normalmente de vidro. E esse processo ele pode ser manual ou mecânico, seguido do fechamento da garrafa com a tampa e a colocação do rótulo com as características da bebida, local de produção, grau alcoólico, identificação do produtor, entre outras informações importantes. Por fim, a padronização ela vai consistir no estabelecimento de um padrão uniforme para a bebida produzida durante toda a safra, independente do sistema de condução da fermentação, cepa de levedura, variedades de matéria-prima processada e outros parâmetros. Essa foi a referência que utilizamos. Muito obrigada.